Estabilização, estabilização, Tá estabilização. estabilizado? Tá, ó. Você partiu meu coração. Para de cantar essa música, eu não aguento mais essa música. Tenha pena. Eu tô com medo, você tem uma escada atrás de você. Nossa, bem, quase que só ia sobrar um pedacinho pra cada esquema aqui agora. E sobrou um pedacinho pra nada aí agora. Try to stay cool and not seem weak, but now I realize you were out of reach. Oh, why? Why? Got me wrapped up, I'm in too deep. Now that I'm in, yours to keep. Tá, deixa. Para de cantar essa música. Não consigo, é mais forte que eu. Se vocês querem uma esposa até ela esquecer essa música, pode levar. Vai lá, depois você tem um depois antídoto, devolve. Você tem um antídoto pra essa música, vai. Não, eu tenho um antídoto pra toda música que fica grudada na cabeça, tá? Quando você tiver uma música grudada na cabeça, você faz o seguinte: você começa a cantar. Cara, caramba, cara, cara, ô. Cara, caramba, cara, cara, ô. Vem viver o verão. É, vem viver o verão. Vem curtir Salvador. Por favor, Nilson. Isso, pronto, acabou. Cara, caramba, cara, cara. Sarei. Essa é uma câmera nova. Uma câmera totalmente nova. O Leon comprou uma GH5. Depois de 3 anos com aquela outra câmera, finalmente tinham que lançar uma atualização, aí saiu essa daqui. Que a gente tá usando pela primeira vez agora na rua. E a Tá? vantagem dela é que ela faz imagem de televisão. Com essa câmera, uma jornalista e um contrato, a gente pode fazer matérias para televisão. A gente já tem a câmera e a jornalista. Primeiro então... a gente tem que... Eu deixei a... Nossa, que péssimo currículo. O shutter speed estava Péssimo. errado, tá? Essa câmera grava imagem em formato 10 bit 422. As câmeras normalmente gravam em 8 bit, essas que todo mundo tem, do celular, todas as câmeras gravam 8 bit 400. Quer dizer que essa daqui retém mais informação de cor, que é o padrão que se usa para broadcast, que é o padrão que se usa para TV. Então, em teoria, essa câmera, tipo assim, ela provavelmente não tá regulada direito, porque eu tenho que aprender a usar. Mas ela pode... Pela primeira vez agora. As imagens dela você pode usar para fazer coisa para televisão. Ela tem toda a quantidade de cor que a TV exige. Nilcinha, esse daqui é o profile da GH4. Achei que você ia falar, você partiu meu coração. Ai. A gente tá testando os profiles da câmera. Isso que ela tá bebendo é chato, embora ela está fazendo de um jeito que parece que está bebendo algo alcoólico. Não é. Eu não preciso de álcool para ficar feliz. Você só precisa de mim, né, meu bem? Só de você, meu bem. Sabia Mas que por favor, meu Sabia bem. que você ia responder isso concordando comigo, já que eu coloquei as palavras na sua boca. A gente já deve ter falado isso em algum vídeo, mas é sempre um choque quando o Leon me diz que ele não usa o termo mistura para se referir à comida que acompanha o arroz e feijão. Não existe o termo mistura. Leon existe, Leon. A internet diz que existe. Mistura é quando você coloca duas coisas diferentes num lugar. É aquilo que você estuda na escola, tá? Tem homogênea, tem heterogênea. Acompanhamento... É mistura. Não é mistura. É mistura. Não é mistura, Gente, Nilce. Eu cresci falando mistura, todo Tá mundo tudo falando errado em São mistura. Paulo. Eu tenho minha tia minha de São Paulo que chama água sanitária de Cândida. Você chama de Cândida também? Não, eu chamo de que boa. Água sanitária! É a marca. Não, eu não posso confiar no povo que chama biscoito de bolacha. Desculpa, não, você tá errada, Por que tá? você tá criando essa treta no meu vídeo? Não Tipo tô assim, criando o treta. Cadê a Eu Chave só tô é um dizendo espaço em que a não é gente deixa confiável a as sua pessoas opinião sobre o uso da língua felizes, portuguesa. alegres. Porque pelo histórico de São Paulo, tá bom? Vocês estão Mistura tudo existe, errado. tá? Mas não pra se referir a acompanhamento da comida. São Paulo a gente faz tudo errado. Você- Quem falou que São Paulo a gente faz você tudo de errado? Portugal. A gente sustenta esse país, Não, tá mas em louco? termos de uso da língua, o pessoal do 2 pastel. 3 pastel e um chops. Tipo, São Paulo recebeu muitos imigrantes. Então o português de São Paulo realmente é um português mais rico. zoadíssimo. Não, ele é influenciado por outras culturas. Qual que é o problema de falar plural? É por tá? causa dos Por que italianos. tem que ser? Os italianos falavam assim. Tem 2 ruas, Chico. 3 carros. Mano. Você de Portugal, você aí que acha que brasileiro não fala direito porque não faz plural, de falar, é o povo de São Paulo que não faz plural, tá? Porque São Paulo recebeu muita imigração, gente, mais do que qualquer outro lugar. Veio muito italiano que teve que se virar, entendeu? Que teve que aprender a falar na marra. Queria A registrar- minha família, deixa eu contar pra eles. A minha família veio da Itália pra roça, pro interior de São Paulo. Então, eu tenho uma família que tem, na parte do meu pai, um braço é italiano, outro braço é austríaco. E a minha avó, que falava austríaco, filha de austríacos, o português dela foi
Aparentemente o meu também foi um rim. Foi horrível. Até Foi um rim, tá? E a minha avó falava estrombo. Era muito Estrombo. divertido conversar com a minha avó. Porque assim, tinha umas coisas que você ficava assim, o que será que ela tá falando? Estromba estômago. É estômago. Tá. Mas não é porque ela era burra, é porque os pais dela falavam o austríaco. Ela foi a primeira a falar português, de fato. Então, Mas não tem ela desculpa. transição. É muito Na mais família- difícil na você falar família- estrombo do que estômago. Na minha família de parte de mãe, a minha avó foi segunda geração. Fala português perfeito. Tudo mas bem fala que ela é bem. segunda geração de português, entendeu? Então, tipo assim, eu trabalhava com línguas de minoria, tá? É brincadeira isso aqui. Essas culturas, elas vêm pra agregar, elas vêm de fato para enriquecer a língua, porque toda vez que você inventa um uso diferente da língua, você inventa um jeito diferente de se pronunciar palavras, você não tá negando o outro, você tá adicionando elementos Portanto, novos. aquilo que acompanha o arroz com feijão é a mistura. Não é. Na mistura já tem o significado, de mistura, tá? Mistura. Tá. Deixa eu ver se Mistura vocês falam aquela isso. coisa de quando você coloca duas coisas diferentes juntas. Aí você mistura. Não é o que acompanha a comida. Não, você de Portugal. Como é que chama o acompanhamento da comida? Sabe aquela coisa que não é tipo principal? Os vegetais que vêm junto. A coisa que você adiciona no prato pra dar volume. Como que chama isso? Isso é o acompanhamento. O acompanhamento. Eu tenho certeza que Portugal fala assim, porque o Rio de Janeiro fala assim. E o que você está fazendo, Nilson? Tô Em termos de vocabulário, o Rio de Janeiro é mais perto de Portugal. Quando eu tenho uma dúvida pública, Tá. uma dúvida sobre a opinião das pessoas, eu tuito e pergunto pra elas, porque eu estou fazendo uma consulta pública. Tá. Eu tenho quase 1 milhão de inscritos, mentira, eu tenho 669 mil, quase 1 milhão, né? Passou de 500, a gente já entra no quadro. Não, passou de 500, você já... É. Olha lá, todo mundo fala mistura. Ninguém fala Olha mistura. aqui, tuitei, olha aqui. Mais alguém usa o termo mistura pra se referir aos acompanhamentos do arroz com feijão? Meus pais. Sim, claramente. Sim, minha família toda. Sim. Pessoal aqui do interior de São Paulo geral fala isso. É São Paulo, esse é o termo. Eu mesma. Quem falou eu? Quantos são de São Paulo? Mania de paulista. Viu? Aí, ó. Mas é uma boa mania. Se você, o arroz com feijão é a base do prato. O que é mais fácil você dizer? Mistura ou acompanhamento? Porque o termo acompanhamento na comida não tem outra definição. Mistura, existem vários usos pro termo Mas o mistura na acompanhamento culinária. é outra coisa. Eu Por misturei as exemplo, pimentas, é uma mistura de não, pimenta. não. Eu misturei os molhos, é uma mistura O de molho. O acompanhamento- que é o molho rosé, Nilce? Que acompanhamento não é mistura? Mistura. A O quê? mistura é o prato principal. O arroz com feijão são os dois o acompanhamento. É. Porque assim, você vai comer a vitela no meu caso é a mistura. Não, a vitela não é a mistura, Nilce. A vitela tá misturada com o quê, Nilce? Meu Deus, que dificuldade de entender. Você tá no churrasco, você tá comendo Eu tô no churrasco, arroz churrasco. e feijão. O que é mistura? Tá, o churrasco é a mistura. Não tá misturado com nada. Não tá misturado com nada. Mas o arroz com feijão é que é o acompanhamento. O prato principal é o churrasco. O churrasco é uma categoria Então, prato à parte. principal. Então, assim, é o arroz com feijão, o frango e a saladinha. O frango e a saladinha são a mistura. O arroz com feijão, Deixa eu falar uma coisa o pra vocês. acompanhamento. Deixa eu falar uma coisa. Brasil. Eu não quero, por conta de me defender, ter que ofender o pessoal de São Paulo, que é um estado, que é o estado do qual eu gosto muito. Você consegue argumentar É o sem ofender as estado, pessoas. do três. Tô brincando. São Paulo é sensacional. Provavelmente se a gente estivesse morando no Brasil, a gente muito provavelmente estaria morando em São Paulo. São Paulo é sensacional. Tem vários méritos. Então, eu não quero aqui ter que justificar pelo fato da coisa ser própria de São Paulo, que a coisa não deve ser dita, porque eu gosto muito de São Paulo, tá? Acho São Paulo, bom, né? vocês são demais, tá bom? São Paulo. Vocês são demais. Eu casei com uma São Paulina, paulistana. Não, paulista. paulista, exatamente. São Paulina paulista. Então, tipo assim, mas não é mistura. Não é mistura. É mistura. Não é mistura. Você chama mandioca de quê? De mandioca. né? Ah, não, tudo bem. Então, não é aipim, Nem macaxeira. nem O nome é mandioca, tá bom? Mas na Bahia eu acho que é macaxeira. Não, a Dilma disse mandioca é mandioca. Ela deu salve pra mandioca, não foi pro aipim, não foi pra macaxeira, tá bom? Mas Tá os estabelecido. índios chamavam de aipim. Você Os quer índios descrição? chamavam muita coisa, tá? A gente não chama tudo por conta dos Os índios. índios chamavam inclusive a chuva. De quê? Chamava a chuva. Tum, 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 Putz, tum, tum, grila, tum, tum. cara. Por que eu perguntei por quê? Eu sabia que havia bobagem. Eu sabia que havia bobagem. Mas é engraçado isso, porque é um termo tão corriqueiro que todo mundo fala e não tem classe. Lá em São Paulo, no interior de São Paulo, pobres e ricos se referem àquelas coisas que vão acompanhar o arroz e feijão, mas que não são acompanhamento, como mistura. Em Goiás eles falam mistura.
Em Minas devem falar mistura. Eu morei em Minas, nunca ouvi a palavra mistura. Morei em Belo Horizonte. Aprender novos termos. Não, eu saí de Minas falando demais, fraga só, de boa, compra isso aqui da minha mão. Compra da minha mão é o pior termo que tem em Minas. Compra da minha mão. É tipo assim, compra de mim. E pior, pizza gigante de queijo. Todo mundo sabe que o nome é Maracanã de mussarela. Ninguém tá? no Rio usa esse nome O mais. quê? Ninguém mais no Rio. Não, isso é influência maligna. Ninguém mais usa. É pizza família. Desse pessoal de fora aí, tá? Deixa eu falar de pizza No que Rio, São Paulo. pizza gigante Não, é ó. Maracanã e não existe pizza de queijo, é de mussarela, todo mundo sabe, tá? Leon. Mussarela escrito errado com 2 Es. 2 Es ou dois S's? Não, é o errado com 2 Es. Com E? Mussaré é ela? Com 2 Es. Aonde vai o E? 2 Es. Onde vai os Es? A letra Z. Mussarela. 2 Es. É. Nossa, você tá com problema de dicção. Não, sério. lá em São Paulo tem outro nome pra Z também. Lá em São Paulo tem outro nome pra Z. Tá? Esse povo aí que fica inventando língua, tá bom? Todos vocês entenderam, eu falei 2 Es, né? 2 Es. Eu sei porque em São Paulo se chama E de E, tá? Chega, tá bom? Eu já fui humilhado demais por conta do meu bom uso justificado da língua portuguesa, tá bom? A minha barriga tá doendo. Se você gostou desse vídeo, por favor, deixa o seu like. Seja muito bem-vindo no canal se você tá chegando aqui pela primeira vez. Inscreva-se para receber outros conteúdos como esse e participar da nossa vida, assim, desse jeito casual, entendeu? Adquirindo novos conhecimentos, ou pelo menos rindo da nossa cara, ou da cara do Leon. E confere aqui os conteúdos recomendados por nós e pelo YouTube. A gente se vê na próxima. Tchau! Tchau!